Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é João Paulo Macedo e eu ajudo motoristas de todo o Brasil a exercer o seu direito de defesa. Infrações concorrentes, concomitantes, continuadas e sucessivas. Você alguma vez já ouviu falar sobre elas? Sabe a diferença? É isso que você vai aprender ficando comigo até o final desse vídeo. Aguenta mais aí, que depois da vinheta a gente vai conversar mais sobre isso. Pessoal, utilizaremos aqui nesse vídeo 100% de uma legislação que eu apelidei de Bíblia do Trânsito. Estou falando do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, que pelo menos até o momento de gravação deste vídeo, setembro de 2024, está consolidado e vigente por meio da resolução do Conselho Nacional de Trânsito número 985 de 2022. Se você não sabe como ter acesso a esse documento, como baixar, como consultar a questão das infrações, eu já tenho um vídeo aqui mostrando para você o passo a passo. Vou deixar o link aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Pessoal, para quem atua na área de trânsito, seja como agente de trânsito, autoridade de trânsito, defensor, órgãos recursais, todos eles precisam obrigatoriamente conhecer do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. É ele que vai dizer como que os agentes devem autuar, como que a autoridade de trânsito deve ali aplicar as suas penalidades também. Enfim, é um grande complemento e que faz parte do cotidiano de todos os profissionais dessa área. Então, os conceitos que aqui eu vou trazer, dois deles já estavam presentes no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito desde a sua primeira publicação e dois são mais recentes. Foram inclusos na última edição, que na verdade foi a edição que consolidou todo esse manual. Então, sem mais delongas, vamos para a tela do meu computador que a gente vai estudar um pouquinho mais a respeito desses conceitos que às vezes confundem muitas pessoas. Pessoal, isso aqui é a parte geral do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Vamos falar primeiramente aqui das infrações concorrentes. O que são? São aquelas em que o cometimento de uma infração implica necessariamente no cometimento de outra. Nesses casos, será lavrado um único auto de infração de trânsito. Alguns exemplos de infrações concorrentes. Ultrapassar pelo acostamento, infração do artigo 202, implica necessariamente a prática da infração de transitar com o veículo pelo acostamento, que é uma infração do artigo 193. Neste caso, deve autuar apenas no artigo 202. Uma questão muito óbvia, né, pessoal? Não tem como essa primeira infração acontecer aqui se não houver o cometimento dessa outra. Então não é razoável, não é proporcional você autuar pelas duas infrações. Um outro exemplo, o veículo novo sem registro, que é uma infração do artigo 230, inciso 5 do CTB, e sem ambas as placas, artigo 234. Neste caso, deve autuar apenas pelo artigo 235. Mais uma vez, por uma questão muito óbvia. Se o veículo é novo e não tem registro, obviamente ele não vai ter as placas. Outro exemplo, passageiro excedente em veículo, infração do artigo 231, inciso 7 do CTB, e sem usar o cinto de segurança, artigo 67. Neste caso, deve-se autuar apenas no artigo 231, inciso 7, porque, obviamente, se é um passageiro excedente, não vai ter cinto para ele no veículo. E aqui, pessoal, todos esses conceitos praticamente trazem essa observação, de que os exemplos de infrações concorrentes aqui citados não esgotam as situações que implicam em infrações concorrentes. Partindo agora para um outro conceito, as infrações concomitantes. O que elas são? São concomitantes aquelas infrações que ocorrem de maneira independente umas das outras. Nesses casos, já muda aqui a situação, olha só. Será lavrado auto de infração de trânsito para cada infração constatada, na forma dos artigos 266 e 280 do CTB. São exemplos de infrações concomitantes, olha só. Exemplo 1, deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito ao ultrapassar ciclista. Uma infração do artigo 220, inciso 13, e não manter distância de 1,5 m ao ultrapassar bicicleta. Artigo 201. Então veja, cabe as duas infrações de trânsito. O condutor estará cometendo as duas ao mesmo tempo. Exemplo 2, condutor que não usa o cinto de segurança, artigo 67, e que está segurando o telefone celular, artigo 252, parágrafo único. Nesse caso também, lavra-se dois autos de infrações. Exemplo 3, veículo que avança no vermelho do semáforo, artigo 208, e que excede o limite de velocidade em menos de 20%, artigo 218, inciso 1. Exemplo 4, veículo que está sem o equipamento obrigatório, infração do artigo 230, inciso 9, e com outro equipamento obrigatório em desacordo, artigo 230, inciso 10. E aproveitando o ensejo, pessoal, já que estamos falando de infrações concorrentes e concomitantes, eu quero trazer aqui uma regra que eu sei que boa parte da fiscalização, se não todos, já conhece, mas é importante a gente trazer aqui essa questão, esse macete, na verdade. Toda infração de trânsito ela tem um código de enquadramento, que são esses 5 números aqui, tá vendo só? Aqui eu estou na ficha do artigo 167 do CTB e tem aqui esse enquadramento, ó, 518.51. Toda infração tem esse código de enquadramento. Esses 3 primeiros números aqui é a raiz do enquadramento.
E os dois últimos nós chamamos de desdobramento. Então, uma regra para saber quando a infração é concorrente ou concomitante é o agente verificar a questão da raiz aqui do enquadramento. Porque se for igual, ele só deve lavrar um auto de infração. Explico, olha só, essa ficha aqui é do artigo 167 do CTB, que é por deixar o condutor de usar o cinto de segurança. Veja, Código de Enquadramento 518/51, certo? Só que nós temos a infração também para o passageiro. Aqui é a ficha de deixar o passageiro de usar o cinto de segurança. O artigo é o mesmo, 167. Mas o enquadramento é diferente. O enquadramento aqui é 518/52. Mas você percebeu que os três primeiros números aqui são iguais? Ou seja, a raiz é igual? É também 518? Então, nesse caso aqui, o agente só deve lavrar um auto de infração, ainda que condutor e passageiros estejam todos sem cinto de segurança. E aí a ficha recomenda que ele deve anotar no campo de observações que condutor e passageiros estavam sem cinto de segurança. E agora voltando aqui para as infrações concomitantes, a mesma observação. Os exemplos de infrações concomitantes citados não esgotam as situações que implicam infrações concomitantes. E aqui eu que coloquei uma observação que também se encaixa nessa questão da infração concomitante, a infração do artigo 191, que é por forçar passagem entre veículos que estejam transitando em sentidos opostos na iminência de passar um pelo outro, com a infração do artigo 203 do CTB, que fala das ultrapassagens proibidas. Mas se você quiser saber mais detalhes a respeito disso, eu já gravei também um vídeo completo por aqui. Vou deixar o link na descrição e também no primeiro comentário fixado. Saiba que aquele condutor que comete aqui essas duas condutas, forçar passagem e ultrapassar em local proibido, também deve ser autuado pelas duas infrações. Aqui temos algumas explicações adicionais a respeito das infrações concomitantes. A concomitância não ocorrerá, entretanto, em infrações que não podem ocorrer simultaneamente, conforme a tipificação de cada uma delas. Não é possível autuar um veículo no mesmo local, dia e horário por uma infração de estacionamento e outra de movimento, por exemplo, deixar de usar o cinto de segurança. Nesse caso, caberá apenas uma delas. Infrações que contêm seu tipo infracional, os verbos conduzir, dirigir, transitar e circular e suas variações, implicam necessariamente que o veículo esteja em movimento. Veja que observação importante. São exemplos de infrações que não podem ocorrer simultaneamente. Exemplo 1. Veículo estacionado na esquina, artigo 81, inciso 1, e com licenciamento vencido, artigo 235, sem que tenha sido constatada a condução do veículo. Neste caso, autuar apenas pela infração do artigo 181, inciso 1. Então, se aquele agente não viu aquele veículo chegando ali, estacionando na esquina, ele não pode autuar também pelo licenciamento vencido. Exemplo 2. Veículo estacionado em local proibido pela sinalização, artigo 181, inciso 18, e com o condutor sem utilizar o cinto de segurança, artigo 67, sem que tenha sido constatada a condução do veículo. Neste caso, autuar apenas pela infração do artigo 181, inciso 18. Observação, mais uma vez, os exemplos de infrações que não podem ocorrer simultaneamente citados não esgotam todas as situações previstas. Próximo conceito, pessoal. Esses dois primeiros conceitos que a gente trabalhou aqui, infrações concorrentes e concomitantes, já constavam desde a primeira versão do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Já essas próximas duas aqui, continuadas e sucessivas, veio nessa última edição do manual, que era até uma questão muito interessante que a gente utilizava muito, fazendo uma analogia ao Código Penal, quando a gente falava ali de crime continuado. Mas agora temos essa previsão na nossa legislação de trânsito. Vamos lá. Infrações continuadas caracterizam-se por uma conduta única, inalterada e ininterrupta, observada por mais de uma vez em momentos distintos e sequenciais. A abordagem do condutor vai cessar a infração continuada. Neste caso, deverá ser lavrado um único auto de infração. São exemplos de infração continuada. Exemplo 1. Condutor ou passageiro sem utilizar o cinto de segurança. Artigo 67. Exemplo 2. Condutor ou passageiro de motocicleta flagrado sem utilizar o capacete. Nesse caso aqui, artigo 244, inciso 1 ou inciso 2. Exemplo 3. Veículo estacionado em local proibido que não possa ser removido e permaneça estacionado no mesmo lugar. Esse exemplo 3 aqui é muito importante. Sabe aquele veículo estacionado em local proibido? Às vezes está ali debaixo de uma placa que é proibido estacionar, às vezes está estacionado na esquina, enfim. Dentro daqueles incisos presentes ali no artigo 181 do CTB, mas que por alguma razão não pode ser removido, porque não tem vaga no depósito, porque não tem guincho disponível, se um agente de trânsito passa posteriormente e lavra um auto de infração, o outro vem daqui meia hora e lavra outro, só deve ser considerado um auto de infração, só deve ser considerado o primeiro, porque os demais são considerados como sendo infração continuada. Aí talvez você viu esses exemplos aqui e imaginou o seguinte: João Paulo, mas isso aqui está muito semelhante com a questão lá da infração concorrente, com a questão da infração concomitante. Não, pessoal, não é a mesma coisa. Porque infrações concorrentes e infrações concomitantes, nós estamos falando de infrações diferentes
em que um caso deve se lavrar apenas um auto de infração e o outro deve se lavrar um auto de infração para cada um. Nesse caso da infração continuada, nós estamos falando de uma única infração de trânsito, estamos falando de um único comportamento. Nesse caso aqui, por exemplo, condutor ou passageiro se utilizar o cinto de segurança, se o agente verificar que foi observada por mais de uma vez em momentos distintos e sequenciais, por que essa palavra sequencial está aqui? Imagine a seguinte situação, imagine uma viatura ali dos agentes de trânsito, dos policiais, que estão em acompanhamento, ou alguns costumam usar o termo perseguição, e ele verifica que durante esse acompanhamento está ocorrendo aqui essas infrações, então ele deve lavrar apenas um auto de infração, e não lavrar vários de acordo com cada esquina que aquele veículo entra. Então é isso que quer dizer a questão da infração continuada, quando acontece a mesma conduta ali de forma sequencial. Pessoal, antes da gente passar para o próximo e último conceito, um esclarecimento importante acerca desse exemplo 2, que eu já vi muitas pessoas confundirem. Infração continuada, olha só, condutor ou passageiro de motocicleta flagrado sem utilizar o capacete, podendo ser infração do artigo 2441 ou 2. E tem muita gente que fala assim, então nesse caso, se tiver condutor e passageiro sem capacete, eu devo lavrar um único auto de infração? Volta aquele exemplo. Imagine que a viatura está acompanhando ali um motociclista, que ele está sem capacete e o seu passageiro também. Significa que o agente deve lavrar apenas um auto de infração? Não, pessoal. Nesse caso, se condutor e passageiro da motocicleta estiverem sem fazer uso do capacete, deve ser lavrados 2 autos de infrações, porque diferente daquele exemplo que eu citei, da infração do artigo 67 do CTB, que é por deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança, o qual se determina que seja lavrado um único auto de infração, nesse caso aqui do artigo 244, a raiz é diferente. Então o que precisa ficar claro para você é o seguinte, quando falamos em infrações continuadas, se condutor e passageiro estiverem sem capacete, vai lavrar um auto de infração para cada, porém não vai poder lavrar vários autos de infrações, ou seja, não vai poder fazer isso se aquele agente está acompanhando ali aquela motocicleta, ou seja, mesmo que ele viu aquilo em momentos distintos e sequenciais. É até um pouco estranho e difícil de entender porque que a regra é diferente para a infração do artigo 67, que fala de cinto de segurança, para a infração do artigo 244, que fala sobre capacete, sendo que um se determina que faça um único auto de infração e o outro se determina que façam os dois. Seria muito mais viável, no meu entender, pelo princípio até da proporcionalidade e razoabilidade, que no caso do capacete também fosse lavrado um único auto de infração, citando ali ambos, condutor e passageiro sem capacete. Mas assim entendeu e assim estabelece o CONTRAN por meio das fichas de fiscalização no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. E agora, pessoal, o último conceito, infrações sucessivas. O que é? Caracterizam-se pelo cometimento de repetidas condutas idênticas ao longo de um percurso de forma reiterada e intermitente. Então, pessoal, aqui eu acabo usando do mesmo exemplo. Imagine neste caso que está havendo um acompanhamento ali daquele veículo infrator. Então o que tem que acontecer? Nesses casos será lavrado um auto de infração para cada infração constatada, na forma dos artigos 266 e 280. São exemplos de infrações sucessivas. 2 ou mais ultrapassagens pela contramão, onde houver marcação viária longitudinal de divisão de fluxos opostos do tipo linha dupla contínua ou simples contínua amarela. Infração do artigo 203.5. Então aquela viatura está acompanhando aquele veículo. Ele realizou uma ultrapassagem aqui no quilômetro 1. Lá no quilômetro 2 ele fez de novo. Quilômetro 3 ele fez de novo. 4 fez de novo. Para cada vez que ele realizar a ultrapassagem proibida, deve ser lavrado o respectivo auto de infração. Outro exemplo, 2 ou mais excessos de velocidade superior à máxima permitida, flagradas por medidores de velocidade em pontos distintos ao longo do percurso. Infração do artigo 218, podemos ser no inciso 1, 2 ou 3. Então, sabe aquela situação que tem ali um medidor de velocidade instalado aqui, logo mais à frente tem outro, logo mais à frente tem outro? Nesse caso, se estivermos falando de medidores fixos, que fique muito claro isso. Então, nesse caso aqui, deve-se lavrar um auto de infração para cada conduta. Exemplo 3. 2 ou mais avanços de sinal vermelho do semáforo ou de parada obrigatória, artigo 208 do CTB. Está ali acompanhando. Em cada esquina aquele veículo avançou o sinal vermelho, vai ser um auto de infração para cada um. E aqui volta a velha observação. Os exemplos de infrações sucessivas citadas não esgotam as situações que implicam infrações sucessivas. Bom, pessoal, então aqui nós chegamos ao fim da explicação dos conceitos sobre infrações concorrentes, concomitantes, continuadas e sucessivas. Escreve aqui nos comentários se você já tinha conhecimento sobre esses conceitos, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se você aprendeu algo novo por aqui. E também se tiver alguma dúvida, deixa por aqui que na medida do possível eu vou te responder. Então é isso, esse foi o vídeo. Se você gostou desse conteúdo, eu peço que você me ajude. Deixa aí o teu like, se inscreve aqui no meu canal, ativa as notificações porque aqui tem conteúdo novo toda semana. Eu também te convido a me acompanhar nas outras redes sociais, porque por lá eu busco trazer conteúdos diários, seja no feed ou no story, tudo para poder fazer você entender o nosso querido trânsito de uma forma muito mais fácil.
Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo e valeu!